Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, e nesse vídeo vamos abordar a atividade 1 da disciplina de Ciências do Ambiente. Pessoal, disciplina essa que eu gosto muito, é um tema extremamente importante para a sociedade atual. Então, queridos, eu aconselho vocês que estão cursando para dar muita atenção, estudar com muita cautela, muito cuidado, e de fato aprender, pessoal, os conceitos ministrados nessa disciplina, porque certamente é a tônica dos anos que estão por vir, tá bom? Mas antes eu quero pedir você que está aí assistindo esse vídeo para se inscrever nesse canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos, pessoal. Por favor, é só isso que eu peço em contrapartida, porque de fato essa ação é o que me motiva, o que me ajuda, o que me impulsiona a permanecer aqui no YouTube gravando material para vocês, auxiliando nas suas respectivas atividades e trabalhos, tá bom? Queridos, mas antes de iniciar, quero aqui deixar registrado que estou ajudando não somente nessa atividade 1, mas também em todas as demais atividades, no mapa, na prova e em todas as matérias. Então, se você está cursando essa ou qualquer outra, só me chamar no WhatsApp, meu número está aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. Será um prazer enorme ajudar você. Estou ajudando aí vários alunos, vários grupos de estudo. E claro, posso te ajudar também e juntos vamos alcançar mais essa aprovação, tá bom? Vários e vários resultados saindo, né? A nota do módulo. Eu fico muito feliz porque de ontem para cá já recebi dezenas e dezenas de mensagens em agradecimento em virtude da aprovação. Então contem comigo, pessoal, porque infelizmente na internet tem muito charlatão, muito pilantra, safado vendendo trabalho errado, que sequer nunca pisou na faculdade, que sequer é professor e muitas vezes sequer estudou essa matéria alguma vez na vida. Sempre assessoria acadêmica. Pô, pelo amor de Deus, né? Enfim, pessoal, então contem comigo. Bom, dito isso, vamos fazer a nossa atividade. Pessoal, atividade muito interessante e aqui ele traz um contexto. E aqui tem todo esse enunciado, peço que cada um leia aí, tá? Pra gente ganhar tempo. E ele fala o seguinte, pessoal, basicamente a gente tem uma atividade industrial de citros, ou seja, produção de suco. E aí, pessoal, o que tá acontecendo? A gente tem efluentes líquidos e ele descreve esse efluente líquido como água amarela, tá vendo aqui? E aí depois, pessoal, abaixo, ele nos dá as características desse efluente. Então a gente verifica que na constituição dessa água amarela, né, a gente tem proteínas, óleos essenciais, açúcares, pectina, ácidos orgânicos, sais e o que mais preocupa são seus altos índices de material orgânico, o que torna o agente de alto potencial poluidor, né? Além disso, a gente também tem matérias inorgânicas, tais como metais, nitratos, nitritos, sais de amônia e sulfitos. E aí, pessoal, qual é a nossa atividade? O que devemos fazer? Nesse sentido, considerando os ciclos biogeoquímicos, considerando as características da água amarela, ou seja, todas essas propriedades que acabamos de listar, explique como, de que maneira, de qual forma este efluente pode afetar os ciclos da água, carbono, nitrogênio, fósforo, caso não tratado corretamente antes do despejo em corpos hídricos. Então, pessoal, atenção. O intuito aqui é verificar qual é a consequência do despejo inapropriado desse líquido sem tratamento no nosso corpo hídrico e quais são os efeitos desse despejo, bem como uma análise focalizada também sobre estes processos biogeoquímicos daquele estado. Ciclo da água, carbono, nitrogênio e fósforo, beleza? Sendo assim, eu preparei um material que eu compartilhei com um grupo de estudo e vou compartilhar aqui também com vocês. E juntos a gente vai discutir isso mais a fundo, a fim de obter elementos para realizar a nossa atividade. Então vem comigo! Bom, pessoal, então vamos lá? Dado o contexto, pessoal, um fenômeno bem importante e que é um dos cernes
dos problemas gerados pelo despejo inapropriado de efluentes em corpos hídricos é a eutrofização. Evidentemente, pessoal, quando falamos de despejo inapropriado de efluentes em corpos hídricos, isso implica uma série grandiosíssima de problemas. Mas entre tantas problemáticas, naturalmente se destaca a eutrofização, que eu acredito que todo mundo em algum momento da vida já ouviu falar desse termo, né? Afinal de contas, professor, o que é eutrofização? Isso, pessoal, é muito nocivo para a nossa vida marítima local, vida marinha local. E aqui a gente vai discorrer um pouco, então tentar entender o que é esse processo e como ele pode ocorrer dado o cenário da nossa atividade. Bom, a eutrofização é um processo de multiplicação excessiva de algas comum em ecossistemas aquáticos, sem tanta movimentação como lagos e represas. Então, pessoal, não significa que é um fenômeno particular de lagos e represas. Porém, quando a gente tem um corpo aquático sem grandes movimentações, ou seja, lagos e represas, notadamente, esse processo é mais comum, ou pelo menos mais intenso, justamente pelo fator da água estar em repouso, justamente por isso. Quando a água está em movimento, esse processo tende a ser mais dissipado, dado o fluido contínuo da nossa água. Beleza? Pegou a ideia? Bom, meus queridos, essas algas que se formam ao longo desse processo de eutrofização podem produzir toxinas. Qual a consequência disso? Bom, graças a essa toxina, né? Isso pode acabar contaminando a água, os organismos que vivem ali e os que deles se alimentam, inclusive o homem. No entanto, mesmo que não haja toxina, essa proliferação excessiva de algas pode por si só causar uma série de problemas, pessoal. Com esse processo, ou seja, essa acumulação exacerbada de algas, a gente tem, portanto, a formação de uma densa camada sobre a superfície de água. Essa densa camada é uma camada viscosa, grossa, verde, bem densa. Dadas essas características, ela impede a penetração da luminosidade solar para a realização da fotossíntese por parte de algas e plantas que estão abaixo delas, ou seja, aquela vida marinha que está ali abaixo da superfície onde se forma essa crosta de água, causando-lhes a morte. Mas não somente a morte dessa vida marinha, dessas plantas aquáticas que estão ali por baixo dessa camada densa, bem como, pessoal, a vida marinha quando a gente fala dos peixes que ali coabitam. Por quê, pessoal? Lembra o processo de fotossíntese? Qual é, pessoal, a principal característica, ou melhor, o principal produto oriundo da fotossíntese? A gente tem a... Perdão, pessoal. A gente tem a liberação do oxigênio. Portanto, pessoal, a partir do momento que a gente tem uma densa camada de algas, dado o processo de eutrofização ali presente no nosso corpo hídrico, naturalmente a gente impede a penetração da luminosidade, e a luz solar é um dos elementos fundamentais e essenciais necessários para que haja fotossíntese. Ora, se eu impeço a entrada desse elemento fundamental, naturalmente eu estou colocando em risco, reduzindo ou impedindo o processo de fotossíntese, e qual a consequência direta disso? Eu diminuo, portanto, o teor de oxigênio no meu corpo hídrico. Consequência direta, morte da vida marinha local. Então, a gente verifica que tem uma série de fatores totalmente, intrinsecamente ligados uns aos outros, né? E a consequência direta é muito clara desse processo de eutrofização. Então, pessoal, isso é muito nocivo. Dado toda essa compreensão deste processo, agora cabe a nós verificar, ok, a gente entendeu o que é o processo de eutrofização, porém o que causa? Quais são as consequências? E é aí que a gente entra nos ciclos bioquímicos lá da nossa atividade. Então vem comigo, pessoal. Como que se dá esse processo? Ora, a eutrofização, aqui eu trouxe essa imagem, né, infelizmente, de um peixe aí morto, e é envolto sobre essa camada verde,
gosmenta que se forma em virtude da proliferação excessiva das algas. E a gente verifica que é uma substância, né, uma camada bem densa, bem viscosa, e realmente dado o seu teor e a sua densidade, é impossível ou quase impossível que haja penetração solar. Então essa imagem tem o intuito justamente de ilustrar esse processo, beleza, pessoal? Então, pessoal, além disso, eu trouxe outro exemplo também que se deu aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, onde eu moro, aqui na Zona Sul, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui, essa é a imagem. Isso aconteceu há alguns anos atrás, uma morte de toneladas de peixes aqui na lagoa, dado justamente o processo de eutrofização, ou seja, proliferação intensa, exacerbada de algas, que impediu a luz solar, né, e portanto a diminuição do oxigênio produzido pelas plantas aquáticas e, consequentemente, a redução do oxigênio na água, e isso desencadeou na morte dessa quantidade gigante de peixe. Então, pessoal, é algo que infelizmente acontece até com certa frequência. Isso tudo é devido a todo esse processo que é bastante nocivo, beleza? Bom, e agora, pessoal, falando sobre os ciclos que a gente comentou lá atrás, bioquímicos, e a gente pode aqui iniciar, então, vou trazer aqui para a gente discutir e entender a consequência desse ciclo, ou melhor, da alteração desse ciclo dado aquele despejo inapropriado no corpo hídrico tratado na nossa atividade. Bom, eu trouxe então o impacto no ciclo do nitrogênio e fósforo, pessoal, que acho que dos três lá é o mais fácil de visualizar a consequência direta e o desequilíbrio desse ciclo oriundo do despejo inapropriado daquela água amarela, como descrito no enunciado. Bom, primeira coisa, pessoal, que é o que descreve e pontua o principal problema quando se tratando de nitrogênio e fósforo. O enunciado é muito claro, ele afirma que o efluente em questão ele tem alto teor de matéria orgânica. Bom, qual a consequência disso? Decomposição, pessoal, de matéria orgânica, ela, por sua vez, tem como uma das principais características a liberação de dois elementos, nitrogênio e fósforo, pessoal. Ora, então se eu tenho um volume muito grande de matéria orgânica, naturalmente eu vou ter um volume muito grande de liberação de nitrogênio e fósforo no meu corpo hídrico. Então, primeira coisa, e o principal fator de desequilíbrio desse ciclo é isso. Devido à quantidade exacerbada de matéria orgânica presente no efluente em questão, oriundo do processo industrial de citros, teremos, portanto, um aumento muito expressivo do nitrogênio e fósforo no nosso corpo hídrico, haja vista que a matéria orgânica, em seu processo, tem como uma das características principais a liberação destes dois materiais. Bom, e não para por aí, pessoal. A consequência é muito maior do que a simples liberação de nitrogênio e fósforo. Graças a essa liberação exacerbada dos volumes, né, de nitrogênio e fósforo, a gente tem o quê? A alteração do ciclo do nitrogênio e fósforo, ok. E por sua vez, esses dois materiais, eles são elementos que fomentam a proliferação de qual espécie? Adivinha? De algas, pessoal. Então olha bem o tamanho do problema. Eu tenho muita matéria orgânica no meu efluente. Isso, consequentemente, vai provocar a liberação de um grande volume de nitrogênio e fósforo no meu corpo hídrico. Decorrente disso, a gente vai ter a alteração do ciclo destes dois elementos. Mais do que a alteração do ciclo, a gente vai ter, portanto, uma proliferação em massa de algas. Por quê? Porque esses dois elementos são compostos utilizados e necessários para que haja proliferação de algas marinhas. E se eu tenho a proliferação de algas marinhas, qual a consequência direta disso? Eu vou ter o processo de eutrofização. Vou ter toda aquela camada verde se formando e, consequentemente, isso vai impedir a luz solar de penetrar no nosso corpo hídrico. Sendo assim,
irá ser prejudicado o processo de fotossíntese pelas espécies aquáticas e, infelizmente, isso vai culminar na redução do oxigênio no nosso corpo hídrico, acarretando a mortandade em massa das espécies marinhas que ali coabitam, beleza? Entendeu, pessoal? Então, acho que ficou bem claro, porque com essa explicação, acredito que consigamos visualizar todo o processo, desde o material sendo despejado de maneira inadequada no nosso corpo hídrico, até a liberação destes volumes de nitrogênio e de fósforo, que vai acarretar na alteração do ciclo, bem como a intensificação do processo de eutrofização, beleza? Bom, meus queridos, tentei ser bem claro, específico, didático e direto. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Vou ficando por aqui para não ficar muito extenso o vídeo, tá bom? Mas, pessoal, contem comigo para a realização dessa atividade e de todas as demais, do mapa e de todas as matérias, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, meu número tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, será um prazer enorme ajudá-los, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!